Hoje nós vamos falar sobre preposição e a sua construção de sentido. Eu lembro que eu trouxe para vocês o substantivo e a sua construção de sentido, né? Construção do texto em si. Então nós vamos ver hoje sobre preposição. O que é preposição? Preposição ligam palavras e orações isoladamente. Não possuem função sintática, possuem na frase um valor semântico. A função da preposição é subordinar um termo a outro. O que serve a preposição? Para ligar um termo a outro. Para isso que ela foi usada, foi criada, simplesmente para fazer essa ligação. O chefe da nação sentiu-se ameaçado. O da liga a palavra nação à palavra chefe. Então a preposição ela serve para ligar e subordinar um termo a outro. As preposições podem ser essenciais ou acidentais. As essenciais nós temos as principais aí, ó. O a, ante, até, após, com, contra, desde, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre e sob. Aqui tem tinha uma vírgula aqui. Acidentais, afora, a consoante, durante, exceto, fora, mediante, salvo, senão e visto. Acidentais, elas não são muito usadas, tá? Só mais as essenciais. As locuções prepositivas, ao lado de, antes de, além de, com respeito a. Na língua portuguesa, a última palavra sempre é uma preposição, né? A respeito a. Então, exemplos, ó, lutou contra mim. Contra, liga, lutou em mim. Confiava a mim. Ligou, confiava em mim. Todos comeram salvo tu. Então, ligam uma oração a outra ali. Então, as locuções prepositivas, elas são duas palavras, igual vocês viram ali, ó, ao lado de, formado por três palavras, antes de, duas palavras. Então, a última palavra é sempre uma preposição, ó, com respeito, sempre a última palavra. Relações semânticas de preposições. As preposições podem exprimir vários sentidos, olha. Modo, comer um bife a cavalo. Então, o a é o modo. Preço, a casa foi avaliada em 1 milhão. O em foi usado com sentido de preço. Direção, atirou-se sobre o herói. Né? O sobre indica direção. Companhia, foram viajar com os amigos. Instrumento, martelava com o ferro. Então, a preposição pode ter vários significados. Ela pode ter inúmeros. Procedência, ó, vim de Paris. Assunto, falou sobre linguística. Tempo, por 10 anos vivi em Londres. Lugar, cantava pelos bares da vida. Posição inferior, o livro estava sob a mesa, ou seja, abaixo. Posição superior, o livro estava sobre a mesa. Para que servem as preposições? As preposições são muito importantes na estrutura da língua, pois estabelecem a coesão textual e possuem valores semânticos indispensáveis para a compreensão do texto. Se um texto não tivesse as preposições, o texto seria extremamente sem nexos. Então, a gente perderia a coesão textual. A coesão e preposição. Confio em você. Nós temos o termo regente e o termo regido e a preposição logo ao meio. Ó, observe aqui, quem dá chance de alguma coisa, só que a preposição ficou muito longe do seu termo regente. Ó. Dá-se chance ao garoto com curso primário completo, que saiba conversar com o adulto, de cuidar de enfermos em descanso na praia. Então, quando o termo regente está distante do termo regido, há problemas de coesão. Então, isso deve ser observado. Dicas importantes. O a pode funcionar como preposição, pronome pessoal oblíquo e artigo. Vamos ver isso aí. Caso a seja um artigo, virá procedido a um substantivo. Ele servirá para determiná-lo como substantivo singular e feminino. Então, a médica não quis nos atender. Como posso fazer a Júlia concordar comigo? Então, o a aqui funcionam como artigo. Tá? Vamos ver agora o segundo. Quando é preposição, além de ser invariável, liga dois termos e estabelece a relação de subordinação entre eles. Então, o a quando é a preposição, cheguei à sua casa.
Então, aqui, quem chega a algum lugar. Então, estabelece uma relação aqui de subordinação. Cheguei à sua casa. Não queria, mas vou ter que ir a outra cidade. O a aqui estabelece também uma relação de subordinação de um termo a outro. Então, aqui o a já funciona como uma preposição. E se for pronome pessoal oblíquo, estará ocupando o lugar e a função de substantivo. Nós temos Carol como parte da família. Nós a temos como uma parte da família. Então, esse a aqui se refere a Carol, é um pronome pessoal oblíquo. Então, ele se refere a ela e não foi usado aqui para evitar repetição. Então, olha só, o a ele pode ter várias funções, né? Creio que conhecemos nosso pai melhor do que ninguém. Creio que o conhecemos. Ou ali se remete ao pai, foi usado para evitar repetição e é um pronome oblíquo. Então, serve para isso também. Observação importante. A preposição é invariável. No entanto, pode unir-se a outras palavras e assim estabelecer concordância em gênero e número. Então, nós vamos ver isso, essa relação de gênero. Você deve saber o que? A função das preposições. O que são as locuções prepositivas? Diferenciar o preposição, artigo e pronome, igual eu falei aqui anteriormente. Quais são as preposições? Vocês precisam saber. Porque vocês vão usar essas preposições nos textos que vocês vão criar. Então, por isso que é importante vocês saberem o que são preposições. As preposições essenciais, que são diferentes das preposições acidentais. E o que são preposições acidentais, que está no nosso primeiro slide. Então, tudo isso aí você precisa saber. Atividade. Tem uma atividade aqui que vocês irão fazer e mandar para mim, né? Vamos ver aqui. Qual o sentido relativo estabelecido nas preposições nas frases abaixo? Então, não, esse daqui é só para analisar. A de atividade eu tirei. Sente-se melhor desde ontem. Sentiu-se mais tranquilo após o resultado. Sentiu-se melhor ao ver o resultado. Então, as três frases estabelecem relação de tempo, né? Vocês podem observar que ontem, após o exame, ao ver o exame. Então, dá essa relação de tempo. Número 2. Qual a relação de dependência estabelecida pelas preposições nas frases abaixo? Só voltando aqui, gente. Aqui, sente-se melhor desde ontem. O desde, que é a preposição. Sentiu-se mais tranquilo após o resultado. O após, que é a preposição. Sentiu-se melhor ao ver o resultado. O ao ali, que é a preposição. Tá? Qual a relação de dependência estabelecida pelas preposições nas frases? Então, nós temos, quero ir a São Paulo. Quero ir a algum lugar. Dá a ideia de direção. Né? Comprei um barco à vela. Dá a ideia de meio. O meio como, né? O meio que o barco é, a vela. Só vendemos a prazo. Dá a ideia de tempo. Então, cada preposição ali, cada a ali, ele estabeleceu uma ideia diferente, né? Então, nós temos que saber observar isso para não cair no erro. Observação importante, o para e pra. Na linguagem informal, a preposição para reduz frequentemente ao pra. Olha só, por esse pão para comer, por esse chão para dormir, a certidão para nascer e a conceição para sorrir. Então, o pra, ele é usado mais em questões informais, né? Outras observações. A preposição traz. O sentido originário dessa preposição era além de. Atualmente, ela é, em geral, substituída pelas locuções atrás de e depois de. Então, para trás, apenas a imensa tristeza. Então, hoje ele é mais usado no lugar de atrás de e depois de. Né? Foi substituído. Então, ela dá essa ideia de tempo. As preposições acidentais, segundo, conforme, exceto, salvo, são formas nominais que se converteram em preposições. Locução prepositiva e locução adverbial. A diferença entre a locução prepositiva e a locução adverbial é que na primeira,
o último vocábulo é sempre uma preposição e na segunda nunca é. Então, olha só. Venho de longe. Nós temos aqui uma locução adverbial. De longe. Então, nós temos aqui um vocábulo que é da ideia de distância, né? A locução adverbial. De lugar, né? Longe. Estava longe de ti. Então, aqui nós temos a palavra primeiro, depois a preposição. Então, aqui uma locução prepositiva. Então, essa é a diferença. Locução prepositiva. Em vez de e ao invés de. Às vezes a gente fica na dúvida quando usar um, quando usar o outro. Em vez de significa no lugar de, ó. E pode ser empregada também com sinônimo de ao invés de. Então, elas são, na verdade, às vezes são mal utilizadas, né? Então, em vez de engenharia, faça medicina. Então, ao invés de engenharia, faça medicina, né? Elas podem ser empregadas também como sinônimos. Já em ao invés de significa ao contrário. E só pode ser empregada nessa acepção. Então, ó, ao invés de, ao contrário de, ficar quieta, ao invés de ficar quieta, respondeu-lhe. Então, sentido ao contrário de. Usei uma coisa ao invés da outra, ao contrário da outra. Esses exercícios aqui complementares, vocês vão só, eu vou mandar os slides para vocês só vão ler só e analisar e pensar, não precisa mandar resposta para mim não, porque eu vou mandar a atividade em PDF, tá? Indique a função do a, vocês vão falar se ele a, aí já tentei aí, ó, artigo, preposição e pronome, vocês vão só ler isso depois em casa, com forma de estudar. O amor não sossega a pessoa amada, artigo. Ele vive a esmo, preposição. E quando a sente alegre, fica triste. Aqui é porque a continuação da frase ficou com letra minúscula. Então, seria um pronome oblíquo. Então, gente, é o seguinte, as preposições, elas são muito importantes para conferir aí no texto a coesão. E com a coesão, também a coerência, que foi uma aula que vocês já aprenderam comigo na aula de redação, né? Então, por isso que eu achei interessante trazer esse tema para vocês. E tem uma parte do slide que fala assim, você deve saber. Depois vocês voltem nessa parte de novo e deem uma lida para vocês se realmente vocês conseguiram compreender cada tópico de tudo que foi falado aqui nesse slide. Então, que vocês saibam usar as preposições corretamente, que vocês as usem, não deixem de usar porque elas são essenciais para garantir a coerência de um texto. Tá ok? Até a próxima aula e fiquem com Deus.